Bom dia, caros alunos. Vamos à nossa aula? Então tá. Bem, vocês devem estar lembrados que na última aula, no dia 9 de março, antes da quarentena, eu dei uma pequena introdução sobre o que seria o Renascimento. É que na unidade 2, na página 43, ele inicia um novo tema para vocês. Na realidade são dois, que é o Renascimento e as reformas religiosas. Quando você abre o livro nessa página, você já se depara com uma imagem muito bonita, uma reprodução do quadro Nascimento de Vênus, do pintor italiano Sandro Botticelli, que é bem representativo do Renascimento italiano. Essa pintura era do ano de 1485. Agora, o que foi o Renascimento? Bem, ele é um movimento artístico e intelectual que vai marcar a Europa do final da Idade Média entre os séculos XIV e XVI. Sabe aquelas mudanças que nós já estudamos no final da Idade Média, que marcaram os campos político, econômico e social? Pois é, essas mudanças elas não ocorreram sozinhas, elas foram acompanhadas por 4 outras mudanças. Mudança na mentalidade, na sensibilidade, na linguagem artística e na fé religiosa. E durante o desenrolar do capítulo, nós vamos estudar como é que o Renascimento marcou esses 4 campos que eu acabei de falar para vocês. Mas antes, eu queria fazer um pedido a vocês. Dá uma boa olhada nesse quadro do Botticelli. Eu vou tentar colocar ele aqui para vocês poderem dar uma olhada, mas ele vai estar pequeno, mas no livro ele está bem grande. Ele, na realidade, ele tem elementos representativos da cultura greco-romana que vocês estudaram no 6º ano. Eu queria que vocês dessem uma boa olhada. Quem quiser fazer uma pesquisa na internet, existem bons sites que ensinam a reinterpretar a linguagem artística. Ou até mesmo depois, numa conversa com o professor de artes, ele poderá dar algumas dicas para vocês. Mas eu aqui, sob a visão histórica, eu vou depois, no final do capítulo, retornar a uma leitura sobre essa imagem. Bem, vamos à página 44 do livro, que nós vamos entrar no tema 1 dessa unidade 2, que é o humanismo, uma nova visão de mundo. Bem, logo no início, o autor já começa a mostrar para a gente as mudanças que ocorreram no final da Idade Média no campo da mentalidade e do campo religioso também. O que acontece? O homem do final da Idade Média, a bem da verdade de toda a Idade Média, ele tinha um costume de ver o mundo, entender o mundo ao seu redor, buscar as explicações para o mundo em que ele vivia no campo religioso. Então, para o homem religioso, o clérigo, a Igreja Católica daquele período, o mundo deveria ser explicado através de Deus. Deus era o centro de tudo, o criador de todas as coisas. Então a explicação para tudo deveria partir de Deus. Deus como centro irradiador de todo o conhecimento do homem. O nome que se dá a isso é teocentrismo. Vocês vão pegar várias definições para teocentrismo, mas basicamente é Deus como centro de tudo. A verdade ela deveria ser buscada nas escrituras sagradas, não na ciência. Até os filósofos do campo da escolástica, que tentavam unir a fé e a razão, também entendiam que o mundo deveria ser explicado, a natureza, os eventos naturais, tudo deveria ser explicado com a visão de que Deus teria uma explicação para tudo, porque é Ele que cria tudo. Então, mas aí você vai me perguntar, mas professor, no final da Idade Média surge a burguesia, as cidades se desenvolvem, o homem já tinha passado pelas cruzadas, o homem em Portugal, por exemplo, ele já está fazendo o périplo africano, ele já está descendo para a África depois de conquistar Ceuta, ou seja, o mundo ao redor desse homem europeu está mudando radicalmente. Esse tipo de explicação fundamentalmente teológica para as coisas que nos envolvem, ela atendia a necessidade desse homem? Pois é, aí é que está, não atendia. Para isso, vai ocorrer um movimento que vai mudar os estudos naquele momento, para que o homem agora possa compreender melhor esse mundo em que ele vive. E aí, algumas matérias que você estuda hoje, como matemática, filosofia, história, vão ganhar um grande destaque nesse momento. Bem, esse movimento de mudança na mentalidade, mudança na forma de explicar o mundo ao seu redor, o homem que está surgindo nesse momento, no final do século XIV, início do século XV, ele vai acabar olhando para um outro período da história da humanidade, porque ele quer o quê? Ele quer se separar daquele período imediatamente anterior a ele, que é a Idade Média. Ele está entrando praticamente, ele está ali no comecinho da Idade Moderna. Ele quer se desligar da Idade Média, perdão. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar em outra era da humanidade
inspiração para essas mudanças que estão olhando. E qual era? Vocês já estudaram no sexto ano, Antiguidade Clássica. Se lembra quando nós estudamos sobre a Grécia, sobre Roma, a produção artística do grego e do romano, a produção intelectual? Então, o homem desse momento ele vai achar que aquelas mudanças que estão ocorrendo nesse momento são muito parecidas com aquelas. Então, ele vai buscar inspiração naquele momento. É justamente nessa hora que vai começar uma visão um pouco depreciativa da Idade Média que persistiu durante muito tempo. Mas nós não devemos olhar a Idade Média como um período que foi falado durante muito tempo, como um período de trevas, porque não é, porque é no momento, nessa época da humanidade, que surgem grandes universidades, grandes filósofos, o homem redescobre o Oriente através das cruzadas, ele redescobre o comércio. Então vamos parar com essa visão de que a Idade Média é uma idade das trevas. Isso daí não funciona nem um pouco. E esse momento, aí sim, ele vai ganhar o nome de Renascimento. Então, nós vamos continuar estudando isso. Aí você vai me perguntar, professor, se essa explicação teológica já não agradava mais, que outra visão vai colocar? Aí é que está. O homem agora, ele vai ocupar o lugar de produtor do conhecimento, digamos assim, né? Ele vai buscar explicações racionais sobre o mundo que está ao seu redor. O homem agora ele entende que ele não precisa ser dependente de uma explicação teológica. A isso nós vamos dar o nome de humanismo. Mas eu vou explicar melhor. Lá na página 45, o autor ele começa com um título o seguinte: Por que Renascimento? Tá. E eu já tinha falado isso com vocês anteriormente. Essa ideia de que o homem do Renascimento ele se desligou totalmente da Idade Média, ela cria umas implicações. A primeira eu já falei, que é pensar a Idade Média como um período de atraso, a Idade das Trevas, né? Isso já foi muito falado e hoje em dia isso não é aceito mais na academia nem nas escolas. Isso é uma visão ultrapassada sobre a Idade Média, porque nós sempre vamos considerar que na Idade Média não se produziu nada de bom. Já produziu, já falei sobre isso. Vamos mais adiante, vamos para o segundo problema. É justamente achar que a produção cultural de um povo ela ela ocorre justamente naquele momento sem nenhuma ligação com os outros momentos históricos que a precedem. Isso é errado. É verdade que eles acabaram resgatando os valores da cultura greco-romana, tá, tudo bem. Mas a cultura que eles produziram, seja na literatura, seja na arte, seja na pintura, seja na escultura, ela acabou refletindo valores daquela sociedade daquele momento, da Europa daquela época. Tanto é que o Renascimento, esse movimento, ele surge nas cidades italianas do final do século XIV e iníciozinho do século XV. E aí vale lembrar, essa cultura ela vai ser abraçada por aquela burguesia que está nascendo e que pode financiar esses artistas, porque, gente, custa caro produzir uma obra dessa. Custa caro você poder viver da sua própria arte. O artista ele vai levar meses produzindo uma obra. Imagina o Davi de Michelangelo, levou tempo para ele produzir. Imagina a produção de um Leonardo da Vinci. Leva tempo para você pintar um quadro. Então você precisa de um financiador. São os mecenas que eu vou falar mais adiante para vocês. Mas guarda aí, mecenas, mecenato, aqueles que financiam a produção artística durante o Renascimento. Bem, que é a igreja e os burgueses. Mas vamos voltar porque eu tenho mania de ir à frente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a burguesia ela abraça essa produção cultural porque ela vai expressar valores que a burguesia quer mostrar para a sociedade que ela vive, do enriquecimento, de que não é feio enriquecer, de que a Bíblia não condena o enriquecimento, que antes o enriquecimento ele representa que o homem não tem preguiça, e é uma das formas de você entender quem está agindo de acordo com os mandamentos de Deus. Olha, o homem que trabalha, ele consegue enriquecer. Então, ele começa a contestar isso tudo. E é justamente nessa arte que está trazendo os valores desse homem que a burguesia vai conseguir mostrar todo o seu potencial. Ok? Ela vai abraçar isso aí. Então, são os dois problemas que essa ideia de que a cultura renascentista está deslocada da Idade Média nos trazem. O primeiro é achar que a Idade Média é um período de atraso. Guardou?
Tá, e o segundo é achar que essa produção artística ela realmente traz valores unicamente do período greco-romano, quando não, ela expressa valores do homem daquele momento. Vamos para o humanismo. E esse tema está na página 46 do livro, e como é um tema muito explorado no Enem, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, não só no que eu vou falar, mas deem uma boa lida no que está no livro e façam os exercícios. Qualquer dúvida pode tirar comigo pelo Zap, que aí eu explico a vocês e aí a gente troca uma ideia e vê o que está acontecendo. Agora vamos lá. Nós já falamos que a Europa estava passando por grandes transformações no final da Idade Média. Essas transformações levaram o homem a mudar a concepção sobre ele mesmo, procurar novas explicações para o mundo em que ele vivia. Bem, o humanismo ele vai surgir na Europa, nos grandes centros urbanos da Península Itálica. E é fácil você entender. Pensa bem, grandes centros urbanos, aglomeração de pessoas, facilidade para a troca de ideias, facilidade para a troca de conhecimento. Então, assim, nós podemos lembrar de cidades como Gênova e Veneza, que floresceram muito na época das cruzadas, e por causa justamente das trocas comerciais. E pela proximidade delas do mar Mediterrâneo e do Oriente, onde eles iam buscar as especiarias. Então vamos entender como é que funcionava esse mecanismo. O humanismo ele é um movimento intelectual que surge dentro do renascimento cultural. Ele não é um renascimento cultural por si só, ele é um braço do renascimento cultural. E o que os humanistas procuram? Eles buscavam justamente o conhecimento sobre o ser humano e a natureza. Para isso, eles iam usar basicamente a investigação, a observação e a crítica, para poder entender como é que os eventos da natureza e o ser humano funcionam. Bem, para isso eles iam valorizar a razão e o raciocínio lógico. Bem, mas para isso, os humanistas iam buscar criticar a posição que o homem medieval tinha diante do mundo em si. Eles iam dizer que esse homem tinha uma vida muito contemplativa, ou seja, ele esperava as coisas acontecerem, ele não ia atrás do conhecimento. Então era necessário, nesse momento, abandonar essa vida contemplativa e ir atrás do conhecimento. Mas para isso era preciso que ele abandonasse os dogmas religiosos, era preciso que ele abandonasse as explicações religiosas. Então o homem agora ele tinha que ser o senhor do seu conhecimento. Bem, eu já falei para vocês sobre o teocentrismo, onde eles colocavam Deus como explicação de tudo, Deus como centro do universo. O que eles vão fazer nesse momento? Eles vão tirar Deus do centro de todas as explicações, do centro do universo, e vão colocar justamente o homem. É o homem agora que tem que ser o senhor, o produtor do seu conhecimento. Mas se lembra que eu falei para vocês que o burguês ele acaba se apropriando dessa produção cultural que é feita durante a Idade Média? Pois é, isso também vai acontecer com o humanismo. Ele vai acabar expressando valores da classe burguesa. Veja bem, a burguesia é ela que vai ser a grande produtora da cultura, financiadora da cultura. Então o humanismo ele vai representar também a valorização do individualismo, ou seja, a valorização do homem frente à sociedade, uma valorização do otimismo, que é a capacidade do ser humano de ver sempre o lado bom das coisas, mesmo nas adversidades. Buscar uma saída para os problemas, não ficar esperando que esses problemas se resolvam por si só, ou que a igreja ou outra pessoa venha apontar uma solução para eles. E também, principalmente, vocês vão lembrar disso, que é algo muito natural até hoje em dia, que é a competição, que é a capacidade do ser humano de empreender, de agir por si só. Tá. Mas aí você deve fazer uma pergunta. Então, professor, os humanistas eram ateus, já que eles criticavam a valorização da religião, a capacidade da igreja de dominar o pensamento das pessoas, afirmando que Deus era o centro de todas as coisas e que através dele nós devíamos procurar a resposta para tudo. Não. Muitos humanistas não eram ateus, eles eram religiosos. O que eles faziam era criticar uma postura excessivamente dominante do pensamento religioso naquele momento. Eles acreditavam que o homem, como centro de todas as coisas, veja bem, eles colocaram o homem naquele momento no lugar de Deus. Não, veja bem, eu não estou dizendo que eles acham que o Deus é maior, o homem é maior do que Deus. Não é isso que eles afirmavam. Eles afirmavam que agora o homem é que devia procurar resposta para a natureza, para o conhecimento sobre si próprio.
Os humanistas, eles não podem ser considerados ateus, eles eram religiosos, eles só queriam que a ciência nesse momento passasse a dar explicações lógicas para o mundo em que nós vivemos e para o homem, para o ser humano enquanto ser pensante. Só isso que eles pensavam, ok? Então não confundir, os humanistas não eram ateus, o humanismo valorizava valores burgueses, ok? E ele buscava o conhecimento do ser humano da natureza. Bem, gente, vamos fazer o seguinte agora. Já que nós já estudamos todo o material do tema 1 da unidade 2, eu queria propor o seguinte a vocês. Eu vou fazer agora uma revisão bem curtinha de todo o conteúdo que nós fizemos para que vocês possam entender os conceitos que foram trabalhados. Logo na abertura dessa unidade 2, ele vem explicando os antecedentes do Renascimento cultural. Para entender isso, nós precisamos pensar que a Europa do século XV ao XVI ela passa por profundas transformações, que são oriundas das mudanças que ocorreram no final do feudalismo, no final da Idade Média, que abarcaram o campo político, social e econômico. Acontece que elas não vieram sozinhas, elas vieram acompanhadas também de mudanças no campo da mentalidade, da sensibilidade, da linguagem artística e da fé religiosa. Bem, quando nós entramos nesse tema, ele já vai começar a falar propriamente do humanismo. O que ele faz a gente entender? Ele dá uma olhada sobre esse período que nós estamos falando. Ele diz que esse homem da Idade Média, ele entendia que o mundo, a vida, deveria ser entendida a partir da ótica da religião. Ou seja, Deus era o centro de tudo, criador de todas as coisas. A isso nós damos o nome de quê? Teocentrismo. E até mesmo os filósofos da escolástica, eles, mesmo tentando conciliar fé e razão, não conseguiram se separar disso. Eles colocavam, sim, que Deus era a origem e fundamento de todas as coisas. Porém, esse mundo em mudança constante, ele trazia algumas mudanças grandes, como a expansão do comércio, crescimento da burguesia e urbanização dos grandes centros. Com essas mudanças, essa visão de ver o mundo, essa forma de ver o mundo, já não atendia às necessidades desse homem que estava no mundo em constante transformação. Para isso, eles começaram a valorizar outras áreas do conhecimento, como filosofia, matemática, história. Então, esse homem ele quer se descolar agora dessa tradição, da forma de pensar que existia na Idade Média. Esse homem agora ele vai olhar para o período anterior à Idade Média, que é a Antiguidade Clássica, e vai achar que ele tem mais a ver com aquele período do que com o momento que ele está vivendo. Por isso eles dão o nome a esse movimento de renascimento. É uma forma de renascer os valores da Antiguidade Clássica. Terceiro, no tópico Por que Renascimento, ele levanta duas questões. Primeiro que a questão do Renascimento vai colocar a Idade Média como um período de trevas, um olhar preconceituoso. Nós não devemos olhar a Idade Média dessa forma por causa de todo o conhecimento que veio dali. Na realidade, esse conhecimento ele vai ser transformado pelas pessoas e aplicado no período seguinte. A segunda questão que ele levanta nesse tópico do porquê do Renascimento é justamente a questão das pessoas acharem que elas estão produzindo uma arte fora do tempo delas, ou seja, buscando inspiração na Antiguidade Clássica unicamente. Não. Eles vivem num mundo onde a presença da religião é muito forte no meio da sociedade. O que acontece é que esses homens estão produzindo, mesmo que eles não queiram, uma arte, uma cultura vinculada ao período em que eles existem. E é justamente nesse momento em que valores estão surgindo, mudanças na sociedade, com novos grupos sociais como a burguesia, olharão essa arte que está sendo produzida, essa produção intelectual também, como uma forma de expressar os seus valores, a sua riqueza. Então, cuidado. No tópico Porquê do Renascimento, são duas questões que são levantadas. Primeiro, a visão preconceituosa em relação à Idade Média. Um período de trevas onde a humanidade não teria produzido nada. E o segundo é que o homem considera que essa arte que ele está produzindo tem mais a ver com a Antiguidade Clássica do que com a dela. E é impossível o homem produzir uma arte que não esteja vinculada ao seu tempo, refletindo os valores da sociedade em que ele vive. Na página 46, ele já vai tratar do humanismo propriamente dito. E aí ele vai entender que o humanismo é um movimento do Renascimento que vai buscar o conhecimento sobre o ser humano e a natureza ancorado na investigação, na observação e na crítica, ok? Bem, isso valorizando a razão e o raciocínio lógico. Agora acontece que eles vão criticar a submissão que o homem do medievo tinha com relação à religião, sempre tendo uma vida contemplativa e entendendo que todas as explicações acerca da vida eram dadas pela religião.
Nesse momento, em contraposição ao teocentrismo, vai surgir o antropocentrismo, que vai colocar o homem no centro de todas as coisas, buscando conhecimento sobre ele mesmo, sobre o mundo ao seu redor. Outro detalhe que vocês têm que prestar muita atenção. Os pensadores humanistas, eles refletem o tempo em que eles vivem e a sociedade na qual eles estão inseridos. Por isso, o humanismo ele vai refletir muito os valores daquela sociedade burguesa que está crescendo naquele momento. São valores como o otimismo, individualismo e a competição. E sempre lembrando que os humanistas não eram ateus, eles apenas acreditavam que a razão nunca deveria estar a serviço da fé, mas ser um campo do pensamento livre da teologia, livre da fé. A busca do conhecimento sem estar preso à fé, sem estar submissa à religião, ela conseguiria se desenvolver de forma mais plena, entendendo o ser e a natureza. Bem, agora nós vamos fazer o seguinte. Se lembra que eu falei com vocês que nós íamos fazer uma leitura sobre o quadro Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli? É o que nós vamos fazer agora. Só que agora eu vou ampliar ele vai ficar na tela toda e vocês só vão ouvir a minha voz, tá bom? Vamos lá. Bem, a pintura, o Nascimento de Vênus, ela representa uma cena da mitologia greco-romana, em que nasce a deusa do amor e da beleza, que é Afrodite para os gregos, ou Vênus para os romanos. No centro da tela, sobre uma grande concha marinha, nós encontramos Vênus. Ela está nua, com cabelos longos e esvoaçantes. À esquerda, duas figuras aladas sopram uma brisa. Eles representam Zéfiro, que é o deus do vento oeste, e Clóris, deusa da primavera. À direita, uma mulher com vestes floridas aguarda Vênus para cobri-la com um manto. Ela representa uma das horas, deusas associadas às estações do ano. Os personagens eles têm expressões tranquilas, a fisionomia e os corpos harmoniosos. A cena se passa à beira-mar. O movimento das águas é representado de maneira estilizada, através de pequenas ondas. É possível avistar o recorte do litoral, que se estende até o horizonte. Ao fundo, a linha do horizonte delimita as águas e o céu, diferenciados por tonalidades variadas de verde, azul e cinza. Há pouca vegetação, como vocês podem observar. Algumas árvores à direita da tela, juncos à beira-mar, flores e folhas flutuam no mar, sob o efeito do vento. O artista utilizou cores suaves, tanto para as figuras humanas quanto para a paisagem. Predominam as cores azul, rosa e verde, em variadas nuances. O personagem central é cercado de intensa luminosidade. Isso era uma forma que eles encontravam naquele momento de realçar a figura central da tela, em contraposição à pintura medieval, que aí eu vou falar melhor para vocês agora. É importante vocês entenderem que na pintura medieval, o objetivo, via de regra, era representar a espiritualidade, personagens e temas cristãos. Os elementos da natureza estavam frequentemente ausentes. O espaço era representado num só plano. Nesse daí que vocês veem, dá para perceber que há uma profundidade na tela. Ou seja, não é tudo representado num plano só. Isso é uma mudança na produção artística do Renascimento que vocês vão estudar mais adiante, que se chama a invenção da perspectiva. Agora não fica tudo num plano só. Dá-se uma ideia na pintura de uma profundidade. Ok? As figuras humanas eram estáticas na pintura medieval, não criavam ilusão de movimento, nem apresentavam os contornos e os traços de figuras reais. Iluminuras e gravuras que representavam o cotidiano do trabalho ou da vida aristocrática também não procuravam recriar a realidade. Então, historicamente, nós temos que perceber essa mudança entre a pintura medieval e a pintura renascentista, que aí vocês vão perceber ao longo do estudo do Renascimento.